Boa tarde, eu estou conversando hoje aqui com o Luiz Gustavo da Silva, que é o encarregado da parte de esportes da Prefeitura de Ouro Fino, e vem aqui hoje dar entrevista aqui no Espaço Livre para falar sobre a parte dos esportes aqui em Ouro Fino, né, para esse ano de 2024, falar também sobre o ano de 2023. Luiz Gustavo, boa tarde, bem-vindo aqui ao Espaço Livre. Vamos começar pedindo para você fazer um resumo de como foi o ano de 2023 aqui em Ouro Fino, o que aconteceu, o que foi destaque, o que você, que está atuando nessa área, acha que pode ser melhorado para 2024? Perfeito, Luiz. Primeiramente, boa tarde, ouvintes da Rádio Difusora. É um prazer estar aqui com você conversando. Então, muito obrigado pelo espaço. É muito importante a gente poder, divulgar o trabalho da Prefeitura, do Departamento de Esportes, para a gente poder levar a informação a todos. Vamos lá. Então, bacana, gosto disso mesmo, a gente pensar o passado curto, para a gente poder até ter as melhorias em relação a 2024, Então, o ano passado, graças a Deus, a gente conseguiu fazer bastante coisa em relação aos eventos, algumas coisas novas, algumas coisas que a gente já conseguiu manter, acho que como legado, acho que isso que é importante, a gente deixar já algumas atividades assim, já marcantes para o Ouro Fino, Isso fica mais fácil, tanto para a cidade quanto para os organizadores e como diz, e quem vai por vir em relação do esporte nos próximos anos. Então, 2023 foi marcado por todas as competições, falar um pouquinho, pode ser que às vezes eu esqueça de alguma, mas vamos lá, a gente começou praticamente o ano que a gente começou com os jogos escolares, em relação ao que a gente não tinha feito ainda. Então, ano passado, os jogos escolares, então 2023 a gente retomou esses jogos escolares, que é muito importante, até porque o Departamento de Esportes está vinculado à educação, a gente é uma subsecretaria, então a gente fez os jogos escolares, onde participaram escolas da rede estadual e particular aqui de Ouro Fino, e aí deu vaga, que é legal, para os jogos regionais, então as escolas participantes, os melhores colocados, com vários esportes, então, futsal, handball, queimada, xadrez, vôlei, então posso estar esquecendo de algo aqui também, mas foi marcante nesse começo. Aí logo na sequência, uma coisa também que, como desde que eu jogava também mais novo, em relação do 1º de maio, que são os Jogos do Trabalhador, que a gente está mantendo todos os anos, em relação a isso, que aí já são jogos marcantes, e aí a gente já conseguiu manter dentro dessa área do futebol, colocando, a gente conseguiu fazer o Campeonato Municipal de Futebol, o Campeonato Regional de Futebol, o veterano, que já é marcante aqui, já é o 3º ano consecutivo que a gente consegue realizar no município, a corrida rústica, que em dezembro ali a gente fechou o ano também com a corrida, que mesma coisa, já foi o 3º ano consecutivo que a gente conseguiu fazer, que é a corrida rústica Menino da Porteira, onde a gente tem a caminhada e corridas de diferentes quilometragens para a criançada, tudo nesse sentido. Foi marcante também por algumas inaugurações, principalmente a quadra de areia do espaço ali do lago, ficou maravilhoso, uma área de lazer ali muito importante para todos, que foi bem válido para o município. Então, é um esboço para a gente pensar daqui para frente em relação a 2024, e aí as melhorias, Então, agora a gente pensa, em fomentar mais esportes, acho que isso é uma ideia também que a gente acabou travando um pouquinho em relação do ano passado, então a gente conseguir abranger esse ano mais esportes ainda, tanto os campeonatos organizados pelo departamento, quanto campeonatos e competições em relação com parcerias, que a gente pode abranger mais esportes também. Com relação a 2024, você falou de mais esportes, Aqui a gente tem algumas novidades aí. A pista de skate, por exemplo, que está sendo finalizada já ali, ali nos lagos, ali dos Palomos, Perfeito. O que o departamento prevê para aquela pista de skate? Existe a possibilidade de realização de algum campeonato ou de aulas de skate? Como que vai ser utilizada aquela pista para a população, além de o horário de funcionamento, já tem algum planejamento para o funcionamento daquela pista? Perfeito. Acho que o primeiro passo foi dado, em relação da estrutura, e agora aos poucos a gente vai fazendo essa parte organizacional, Então a gente precisa ter o espaço
bastante quem praticante desse esporte ter o espaço para poder praticar aqui em Ouro Fino, né, que já era uma cobrança há muito tempo, né, porque tem algumas dentro da cidade, mas é um pouquinho menor, né, então hoje a gente está conseguindo colocar um espaço bem maior para atender o público desse esporte, então vai ser um lugar que eles podem treinar, né, porque tem bastante aqui atletas até que competem fora, né, levando o nome de Ouro Fino através do skate, então vai ser um espaço para eles poderem treinarem, outros, né, que é a parte mais recreacional, o momento ali de lazer através do skate, e aí, claro que aí, com calma, a gente vai pensando nessa parte organizacional para poder aproveitar ao máximo essa estrutura. E uma coisa que foi inaugurada há pouco tempo ali no bairro do Alto, um campo de bocha. E lá, na ocasião, até o prefeito, né, Henrique Rossi Wolff, falou de outros campos de bocha que estão sendo finalizados e vão ser... Uma coisa da pista de skate que eu acabei não falando, quando que está previsto? Já tem previsão de inauguração dessa pista de skate? Perfeito. A inauguração não está prevista assim exato ainda, tá? São nos próximos dias que estão pensando mais em detalhes e principalmente essa parte organizacional também, né? Que é a hora que poder liberar, a gente já poder ter um norte um pouquinho para poder liberar da melhor forma possível. Então essa parte do skate. E em relação do bocha, são quadras que já existem aqui no município, né? Que é no Alto e lá no complexo ali do Gargatá. Que aí são melhorias, né? Então foi reformada tudo, a questão de estrutura e até de material, bolas, então, que conseguiu para a população também que pratica esse esporte. E são dois esportes, assim, que abrangem, via de regra, claro que tem exceção, mas abrangem duas faixas etárias, assim, elástica ali, numa distância grande, perfeito. O skate geralmente é praticado por pessoas bem mais jovens e o bocha, pessoal já... de mais idade. Legal. Existe a possibilidade de realização de campeonatos? No bocha acho que já teve campeonato na cidade, né? Até o pessoal ali do Alto ganhou campeonato regional. O que o departamento prevê para 2024 nesses dois esportes? Perfeito. Então, esses dois esportes é o que a gente sempre tem em relação a parcerias, né? Então, o que a gente sempre faz sozinho sozinho entre aspas, né? O que o departamento de esportes acaba começando, fazendo, né? Com maior mão de obra do departamento de esportes, vamos colocar assim, são os esportes que nós temos ali dentro, né? Então, dentro do departamento de esportes, a gente tem os professores, então a gente já consegue fazer esses esportes, né? Que a gente tem ali. A gente atende hoje um público ali de crianças e adolescentes, a gente tem mais de 300 inscritos, né, e assíduos, né, porque inscritos, na verdade, a gente tem bem mais, né, mas que frequentam certinho, a gente tem uma frequência deles, né, que é o futebol, o futsal, o voleibol e a hidroginástica. Então isso a gente tem dentro do departamento, então isso a gente já consegue dentro desses esportes já fazer os campeonatos. Aí foi uma coisa até que o ano passado não fez, né, que foi a parte do futsal e a parte do vôlei, uma coisa que a gente, são os erros aí, né, em relação a 2024, a gente poder fomentar essa ideia, porque hoje o departamento já tem professores para isso, né, ou seja, a prefeitura já investe nisso, então já vai ser uma cobrança nossa para a gente já poder ter essa melhoria em 2024. E aí entra o bocha e o skate, né, a gente sempre pensa em relação das parcerias, né, então, como a prefeitura não tem, né, algo direcionado ali dentro, esse investimento em relação ao professor, a parte de organização, a gente pensa sempre nessas parcerias, né, então, geralmente os praticantes mesmo, né, já está bem integrado em relação às competições, e aí a prefeitura, claro, está aberta para dar todo o suporte e ajudá-los na questão da organização. Você falou aí dos esportes coletivos, né? O futebol, o vôlei, você falou da hidroginástica também, que é praticada aí. E tem um esporte aqui em Ouro Fino que é o handball, que quem leva à frente é o pessoal da ADESC, lá do professor Edson, que acaba também tendo um grande destaque. E você falou aí de coisas que são de iniciativa própria da prefeitura e algumas que são parcerias. Como que a prefeitura pode ajudar, no caso, eu cito o handball, mas outras parcerias que podem estar aí acontecendo, como exemplo do handball, usando o handball como exemplo, mas outras que eventualmente possam existir? Perfeito. Isso aí acho que a gente pode fazer para não ficar nada
para falar daqui para frente, né, acho que a gente pode fazer um resumo em relação a 2023, vamos falar assim. Né? Então, hoje, então, vamos falando, como você comentou, em relação do handball, hoje eles treinam, né, na estrutura da prefeitura, que é a quadra localizada ali no alto, né, onde a prefeitura fornece essa parte de toda a estrutura. Foi fornecido também em relação ao transporte para eles durante o ano para várias competições nesse sentido. Parcerias também em relação a público-privado também, o nosso diretor, o Aguinaldo, sempre presente nessa parte aí, que é uma parte muito forte dele, né, com o pessoal, conseguiu em relação de uniformes, treino, camiseta de treino, enfim, né, e então isso que a gente consegue fazer, e por isso que a gente fala que a gente não consegue fazer nada sozinho, né, então primeiramente quero agradecer a pessoa do nosso prefeito Henrique, gosta muito do esporte, né, e aí é bacana que o esporte a gente consegue fazer isso, né, a gente consegue, como ali a gente consegue atender mais de 300 alunos, né, a gente consegue educar, né, através do esporte, que é uma forma melhor da gente poder colocar as regras, né, para esse público, né, que hoje está bem difícil em relação do dia a dia. A gente consegue distribuir em relação à saúde, né, que a gente, com a prática esportiva, a gente consegue estar mais distante, né, em relação de algumas doenças, então a gente consegue essa parte também da saúde, né, e o lazer, que a gente estava comentando em relação dessas faixas etárias distintas, né, então o público jovem, adulto, né, para fugir um pouquinho daquela rotina só do trabalho, né, a gente conseguir fomentar isso dentro do nosso município. No caso, e ainda pegando esse gancho do handball, outras associações ou outros grupos de pessoas que tenham a iniciativa de promover alguma modalidade esportiva, que queiram apoio da prefeitura, você sabe como que podem fazer para conseguir esse apoio? É claro que não é uma coisa tão simples, porque a gente sabe que às vezes a verba não é restrita, né, como acontece sempre, mas você sabe como é o caminho para conseguir esse apoio, para conseguir essa parceria com a prefeitura? Perfeito, isso eu acho que é até bacana a gente citar, né, porque existe algo burocrático por trás disso, né, então na verdade, vamos dizer, né, todo profissional, né, já vamos dizer assim, que quem queira fazer um projeto, ele já, pensando na área esportiva, já precisa ser formado em educação física, né, para ele poder ter o que a gente comentou, né, fazer esses três, tanto a educação, que for um público mais jovem, né, fomentar o lazer para o público mais velho, vamos dizer assim, né, e principalmente em relação à saúde, né, então a gente já pensa em relação a essa parte profissional, né, então tem que ter, como diz na sua equipe, né, essa organização, tanto a formação quanto a estrutura, e são hoje, né, pela parte burocrática, são associações, né, igual acontece com o handball, acontece também com o futebol, está começando também com o vôlei, então, né, existem associações nesse sentido, né, que aí acabou organizando essa parte de estrutura, e aí existe até verba, né, em relação da Câmara, que pode ser votado e pode ser distribuído para essas associações ao longo do ano, através dos vereadores por indicações, e aí a prefeitura, claro, né, está disponibilizando em relação da estrutura, né, citando já esses esportes, né, então o handball, ele está na quadra do Alto, tem o futebol que está no complexo do Gargatá, o voleibol que está localizado mais na Praça do Berrante, aqui na quadra do Berrante, então já existe um esboço para esses esportes também. Luiz Gustavo, existe alguma coisa aqui que você queira destacar a respeito do esporte em Ouro Fino, a respeito do seu trabalho ou o trabalho do Aguinaldo, nesse campo aqui, em relação ao poder público municipal em Ouro Fino, ou até paralelo a isso, né, a gente sabe que tem muito esporte praticado na cidade, e que você queira dar algum destaque, algo que eventualmente não tenha sido perguntado nessa entrevista? Perfeito. Eu acho que bacana o que eu comecei falando em relação a que a gente não faz nada sozinho, né? Então eu venho aqui agradecer primeiramente a pessoa do Henrique, o profissional do Henrique, né? Esses três alicerces que eu comentei em relação à saúde, educação, lazer, né? Então ele apoia muito o esporte, né? Então tudo, claro que ele nos cobra em relação a minha principal função, né, vamos dizer assim, que é a parte minha, é a parte burocrática, né, então da parte de licitação, compras, toda essa parte que é minha principal função, e claro que aí eu ajudo na organização geral, né, em relação
dos campeonatos, em relação ao pessoal, e aí eu entro nisso, né? Então agradecer a todos aqui também em relação ao departamento de esportes, professores, pessoal da limpeza, enfim, todos os departamentos da prefeitura, né? Questão de estrutura, então o pessoal das obras, licitações, enfim, a gente consegue, né, com essa equipe, né, fazer, como diz, o jogo continuar, né? Então a gente não faz nada sozinho nesse sentido, e aí é onde que a gente pensa, né, de fazer tudo o que a gente fez lá em 2023, né, dentro daquilo que a gente já fez, melhorar algo que, graças a Deus, a gente vem, cada competição, né, a gente consegue acrescentar alguma coisinha no próximo ano, e aí a gente pensa nisso, né, de trazer um pouquinho mais para esse ano, alguns esportes a mais, trazer um evento ou outro de outros esportes diferentes que a gente fez no ano passado. Com relação, aí aproveitando também, com relação à participação de Ouro Fino em torneios regionais, existe aí alguma previsão para 2024? Então a gente tem o principal, a gente hoje, vamos falar sempre, né, o que a gente já fez, né, vamos dizer assim, né, então hoje, como a gente tem locado ali no departamento de esportes, né, falando do centro, né, passando um pouquinho no geral, então a gente já participou, né, do vôlei, né, a gente sempre joga a Liga de Campinas, então sempre a gente está jogando, né, sub-13, sub-14, em relação do futebol, né, a gente até traz já todo segundo ano, já o ano passado, que a gente traz, né, no meio do ano a Copa Futebol de Base, né, onde que abrange aí crianças e adolescentes de 11 a 17 anos, então a gente vai manter essa ideia, as participações também que a gente faz ali com o pessoal do futebol, futsal, campeonato em Confidentes, em volta na região, né, então a gente já está dentro do departamento fazendo sempre isso com a criançada, né, que entra nessa parte dos pilares, né, acho que o principal nosso, né, é educar através do esporte, e aí a competição entra através disso, né, então o ganhar é muito significativo, né, mas o competir, né, é muito importante, né, então fomentar essa parte através das crianças e adolescentes também é muito importante na formação deles. E aí, claro que aí entra essas parcerias, né, da prefeitura dar o apoio, né, porque aí não consegue abranger todos os esportes ali dentro, então esse leque de esportes a gente fomentar com essas parcerias de quem está organizando os outros esportes, cada um na sua área, vamos dizer assim. É um outro esporte que hoje até a gente acabou, antes de você chegar, eu estava escrevendo ali uma notícia de uma lutadora de jiu-jitsu aqui de Ouro Fino, a Pamela Carolina dos Santos, que foi campeã esse fim de semana, né, em São Paulo. E a gente tem aqui uma academia que também, vez ou outra, algum lutador lá ganha algum título. Existe alguma parceria da prefeitura com esses esportes relacionada a artes marciais? Perfeito. Então isso, né, não gosto de falar do que daqui para frente, né, mas até porque não está numa fase de contratação, e aí a minha parte, né, pessoalmente, que está numa fase de licitação, então, enfim, então de organização dessa parte, mas a gente vai trabalhar muito para trazer uma competição aqui de MMA. Então, essas artes marciais mistas, a gente pode, assim, tá bem próximo, né, de acontecer, né, eu não posso falar que sim, porque está numa fase ainda de contratação, a gente está vendo questão de orçamento, né, isso que é muito importante, né, que aí é o principal papel meu, a gente poder organizar isso, né, então a gente tem tudo, os gastos, né, agora vamos pensar nisso, é minha parte principal, então eu tenho o levantamento dos gastos do ano passado, né, tudo que a gente gastou, desde a compra de uma bola até copo descartável, né, então, e aí entra essas competições que acaba tendo um valor um pouquinho assim, se a gente for pensar no valor cheio, é um pouquinho alto, mas claro que agrega muito, né, o pessoal que pratica aqui em Ouro Fino, trazer essa experiência também para o público que gosta de assistir, e eu acho que é importante também que você acaba fazendo um giro aqui na parte de hotelaria, refeição, enfim, de alimentação, onde que a gente consegue também, né, divulgar um pouquinho o nome de Ouro Fino, tanto naquele momento, quanto depois, né, então as pessoas que, como diz, fui lá, gostei da cidade, né, então eu fui lá só competir, acho que no próximo ano eu vou lá passear, então acho que isso é muito importante, trazer um evento, às vezes, um pouquinho maior nesse sentido, por conta desse, tudo que agrega para o município. Gustavo, muito obrigado pela sua presença aqui no Espaço Livre. Acho que foi bastante esclarecedora a entrevista. A gente espera aí que o trabalho seu continue sendo desenvolvido da melhor maneira possível.
e que, como você disse, o esporte, ele além da parte de entretenimento, ele atinge a saúde, ele tem diversas ramificações, né? E a gente agradece demais aí, o público da Difusora Ouro Fino, agradece a sua presença aqui e os esclarecimentos que você trouxe a respeito disso aqui no Espaço Livre. Deus, imagina, eu que agradeço o mesmo espaço e agradeço vocês por todo ano, né, falando de 2023, né, da gente poder sempre, né, poder divulgar, né, o nosso trabalho e poder divulgar principalmente essa parte esportiva do município, né, então, como disse, são vocês que passam a informação para frente, então, a gente que tem que agradecer e obrigado pelo convite, estou sempre à disposição de vocês. Um forte abraço a todos, ouvintes da Difusora.